Irmãos, irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 37. Salmo de número 37. O versículo 4. Vamos fazer essa leitura juntos? Salmo de número 37, versículo 4. E com isso eu quero estimular os irmãos e as irmãs que sempre tragam as suas Bíblias, não é? E estimulá-los ainda mais que preferencialmente seja a Bíblia em papel, não é? Onde possamos folheá-la, encontrar os versículos para lá e para cá, manuseando, né, a palavra de Deus. Eu sei que os smartphones, enfim, tablets facilitam muito a nossa vida, mas eu quero estimulá-los a usarmos o papel mesmo, não é? E assim a gente fica com mais prática aí de encontrarmos os textos também, enfim, e não é porque eu sou das antigas não, mas apenas estimulá-los aí a isso, não é? A nos desvencilharmos às vezes um pouquinho do celular e tal, não é? É só por isso mesmo. Mas enfim, então vamos ler juntos o Salmo de número 37, o versículo 4, a uma só voz, com bastante vigor, não é? Vamos lá juntos então? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bem, amém. Nós estamos encerrando hoje a nossa série de estudos, respondendo aquela pergunta, a primeira pergunta do nosso breve catecismo, o breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Por que fomos criados? Qual é o objetivo de existirmos, de estarmos nesta terra? E diz-nos, a resposta então é glorificarmos a Deus e nos deleitarmos nele, nos regozijarmos nele, nos alegrarmos nele para sempre. E certamente esta resposta a esta pergunta crucial para o ser humano, ela está muito bem fundamentada na palavra de Deus. Fomos criados para glorificar a Deus. E nos últimos 5 domingos, nós tratamos a respeito do que é glorificar a Deus. Como fazemos isso na prática, no nosso dia a dia. Quem é Deus? Não é? E a glória que se deve dar a Deus. Nós vimos isso, portanto, nos últimos 5 domingos. E hoje nós vamos cuidar da segunda parte da resposta, que é, portanto, glorificar a Deus sobre todas as coisas e deleitar-se em Deus para todo o sempre. Portanto, há esses 2 propósitos na vida do cristão. Nós fomos criados para glorificar a Deus, mas para nos alegrarmos nele também, para nos deleitarmos nele. E isto, queridos, não só nesta vida também, neste nossos dias sim, mas também no porvir, também na eternidade, também no céu de Deus. Quando eu sou mais satisfeito em Deus, Ele é mais glorificado em mim. Quando nós estamos mais satisfeitos, mais prazerosos em Deus, mais contentes em Deus, Ele é ainda mais glorificado. E este é o motor que deve dirigir a nossa vida, e isso afeta tudo o que nós fazemos. Os irmãos se lembram quando estudamos 1 Coríntios 10, 31. Seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, o nosso alvo é glorificar, na medida em que vamos vivendo, glorificar a Deus. Tudo o que fazemos. Isso significa, portanto, que o nosso alvo, o propósito da nossa vida, deve ser realizar todas as nossas tarefas, tudo o que fazemos, de uma maneira a mostrar como a glória de Deus satisfaz os desejos do nosso coração. O texto que lemos
esse verso do Salmo 37, verso 4, ele nos diz assim: agrada-te do Senhor. Outra versão diz assim: deleita-te no Senhor. Regozije-se no Senhor. Contente-se no Senhor. E a palavra aqui, agradar-se, né, lá no hebraico, vai dizer assim, ela tem aquele sentido assim muito mais profundo. Ela significa que nós devemos nos deliciar em Deus longamente. Não são espasmos de alegria, mas é algo longo. Alegrar-se, contentar-se em Deus é algo intenso. É isso que quer dizer esta palavra que o salmista escolheu para descrever este contentamento, esta alegria, este regozijo que ele deve ter no Senhor. E interessante também, uma vez mais, é um verbo. E não fiquemos espantados. Ele está no imperativo. Ou seja, há aqui um mandamento para nos alegrarmos no Senhor. Para nos agradarmos do Senhor. É mandamento para nós cristãos. Não é uma opção. Não é se quisermos. Não é se estivermos bem. Não é se estivermos motivados naquele dia ou não. É uma ordem. Agrade-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Portanto, queridos, se a nossa vida mostra que Deus nem sequer supriu as nossas próprias necessidades na nossa vida cristã, então a nossa vida chamada cristã vai ser uma mentira. Vai ser uma fraude. Se Jesus Cristo, Ele não é a satisfação do nosso coração, será que as pessoas irão acreditar em nós quando nós anunciarmos as palavras dEle? Quando nós, porventura, pegarmos a sua palavra e abrirmos lá em João 6,35 e dissermos e explanarmos o que está escrito lá, será que as pessoas vão crer? Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. A glória do pão, vamos dizer assim, é que esse pão satisfaz. Jesus, o pão da vida, nos satisfaz. Acaba com a nossa fome. Jesus Cristo vai dizer também que Ele é a água da vida. É a água que sacia a nossa sede. Mas não a nossa sede física de água, mas a sede da nossa alma. E assim nós nos lembramos daquela mulher. Lembram-se da mulher no poço? Que na verdade Jesus chega ao poço antes do que ela, e eles têm lá uma conversa, e ele pede água, não é? E enfim, travam toda aquela conversa. Mas Jesus, no final da conversa, a intenção de Jesus, o desejo de Jesus era mostrar que Ele era a água da vida. Que se aquela mulher bebesse da água, que é Jesus, ela jamais teria sede. Será que nós honramos verdadeiramente a água da vida? Será que nós bebemos verdadeiramente da água da vida que sacia-nos? Que verdadeiramente nos alegra, nos contenta o coração e a alma, que nos delicia longamente nessa vida? Será que honramos? Será que nós honramos a fonte de água no sentido de fato sedentos? Vamos olhar uma figura de uma montanha, onde de lá desce uma água, não é? Uma água pura, uma água fresca, não é? E aí nós chegamos ao pé daquela montanha, na beira daquele rio que se formou descendo dessa montanha, nessa água gelada, água fria,
e nós numa caminhada longa, muita canseira, muita sede, nós então nos debruçamos naquela água e tomamos daquela água e dizemos: que coisa maravilhosa. Ou será que nós queremos ajudar, fazer alguma coisa para que essa água fique melhor do que ela é? Será que nós queremos fazer isso? Será que nós queremos desonrar essa fonte de água? Como que pegar baldes de água, subir lá no início, lá no topo da montanha, onde nasceu essa fonte, e jogarmos baldes de água lá? Será que nós queremos fazer isso? Claro que nós devemos, claro que como filhos de Deus, claro que nós devemos, de fato, nos cair de joelhos diante de Cristo, sabedores de que Ele é a fonte de água viva, e de que nele estaremos satisfeitos, e de que quando Ele vem e dessedenta a nossa sede, nós dizemos: Senhor, louvado seja o Teu nome, louvamos a Ele por tão grande bênção, tão grande graça, pelo saciar da nossa sede. E aí vamos seguindo a nossa caminhada graças a essa força produzida pela fonte de água viva que Cristo é para cada um de nós. Vamos poder servir neste mundo, nesta vida, cheios do vigor de Deus, tendo a nossa vida saciada por Ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Creio que, e com tristeza, penso que muitos de nós entendem que servir a Deus, que andar com Deus, que estar com Deus é obrigação e não prazer. Parece que por vezes nós entendemos que glorificar a Deus é obrigação e não prazer, primeiramente. Devemos fazer. Acabei de dizer isso. O verbo diz que está no imperativo, que é uma ordem, que é um mandamento. Portanto, nós não podemos cair no erro de simplesmente fazemos porque é um mandamento. Fazemos simplesmente por obediência. Não uma obediência prazerosa, mas uma obediência obrigatória apenas. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar, e esse verso registra para nós, é que o prazer em Deus, ela é sim uma obrigação, mas é antes de tudo um prazer, um deleite, uma satisfação, uma alegria indizível. É sim a nossa obrigação, mas deve ser feita com prazer e com alegria. A nossa responsabilidade como cristão, portanto, é deixar claro para os outros, como nos diz o Salmo 63, verso 3. Abra lá, junto comigo. Salmo 63, o verso 3. O Salmo nos diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A tua graça é melhor do que a vida. Quem de nós poderia dizer junto com o salmista? Quem de nós poderia confirmar estas palavras? Que a graça de Deus é melhor do que a nossa própria vida. E se, portanto, a graça de Deus é melhor do que a vida, é melhor do que tudo que a vida neste mundo pode oferecer. Isso vai significar ainda que o que satisfaz a nós, o cristão verdadeiro, o que satisfaz verdadeiramente a cada um de nós, não são as bênçãos de Deus, mas a glória de Deus, mas o próprio Deus.
Porque se não fosse assim, eu só estaria satisfeito se eu tivesse bênçãos. Eu só reconheceria a Deus se eu fosse abençoado por Ele. De alguma maneira, com algumas coisas. Mas quando o salmista diz que a tua graça é melhor do que a vida, repito, é melhor do que qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida. A tua graça, a tua presença, o Senhor mesmo. Eu estou e estamos, nós como cristãos, satisfeitos em Deus e não nas coisas de Deus. Porque quando estas coisas nos faltarem, quando Deus resolver recolher a sua mão, como é que vai ficar? Nós devemos, portanto, nos satisfazer não nas suas bênçãos, mas na glória de Deus, na glória do seu amor, do seu poder, da sua sabedoria, da sua santidade, justiça, bondade, verdade, em todos os seus atributos. O Salmo de número 73, olha o que o salmista fala, os versos 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. É Deus a minha herança. E não as coisas de Deus. E não as bênçãos de Deus. Deus nos dá bênçãos? Claro! Nos alegramos nas bênçãos de Deus? Obviamente não devemos desprezar de maneira alguma. Mas não é lá que devemos colocar o nosso prazer, a nossa satisfação. Mas em Deus, na sua glória. Portanto, Asaf, salmo de Asaf, Asaf vai dizer que nada na terra, nenhuma das boas dádivas de Deus na criação, poderia satisfazer o coração dele. Só Deus é que podia. No Salmo 16, a mesma coisa estava na mente de Davi. Salmo 16. Olha o que ele diz no verso 2. Ele fala isso para Deus. Ele proclama isso ao Senhor. Faz uma canção, faz um hino. Ele diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Era alguém satisfeito em Deus. Davi e Asaf, portanto, nos ensinam, através dos seus desejos, os desejos deles estavam centrados em Deus, que as bênçãos que Deus nos dá, na saúde, na riqueza, prosperidade, estas bênçãos não satisfazem. Só Deus faz. Somente o Senhor. Obviamente que seria uma soberba da nossa parte não agradecermos a Deus por suas bênçãos, eu acabei de dizer. O Salmo 103, 2 nos vai dizer exatamente isso. Olhe lá comigo. 103, o verso 2. O Salmo 103, 2 diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Deus nos abençoa? Bendizemos ao Senhor, devemos bendizer ao Senhor. Não devemos nos esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Mas não devemos viver por eles. Não devemos viver na dependência deles. Não é pelas bênçãos de Deus que Davi anseia desesperadamente. Vamos lá para o Salmo 42. Salmo de número 42. Olha o que nos dizem os versos 1 e 2. Olha que declaração maravilhosa.
ele nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É pelo Senhor que eu anseio. É o Senhor que eu quero ter comigo. É no centro da tua vontade. É junto contigo que eu quero estar. Eu anseio por ti, não por tuas coisas. Não pelos bens que o Senhor pode me dar. Não pelas bênçãos que o Senhor pode me abençoar. Mas eu anseio por ti. Assim como a corça, como aquele animal deseja, tem falta, ele só vai sobreviver se ele poder tomar daquela água. Eu só sobrevivo se eu estiver em ti. Indo lá para o 63, Salmo 63, versos 1 e 2. Olha só o que Davi quer experimentar. Os versos 1 e 2 do Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Ele quer experimentar a revelação do poder e da glória de Deus. Querido, somente Deus vai satisfazer um coração como o de Davi. Somente Deus pode satisfazer um coração como o nosso. Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Um dos motivos era esse. Além de ele se debruçar diante de Deus, confessando o seu pecado, confessando de fato as suas tristezas, o seu mal, com um coração de fato contrito e verdadeiro diante de Deus. Ele era chamado homem segundo o coração de Deus, porque de fato queria apenas e primeiramente e acima de todas as coisas a presença de Deus. Foi para isso que ele foi criado. Foi para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para ser assim, para nos agradarmos, nos satisfazermos, nos alegrarmos, nos contentarmos em Deus, tão somente em Deus. Queridos, estarmos, portanto, satisfeitos em Deus é a essência do que significa amar a Deus. Amamos a Deus, demonstramos isso, reconhecemos isso, vivemos esse amor a Deus quando estamos satisfeitos nele, do que Ele é. Estar satisfeitos em Deus é exatamente isso que significa. Significa amar a Deus, é estar em Deus. Obviamente, isso inclui o estarmos em Deus, satisfeitos em Deus, amarmos a Deus, inclui obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, inclui crer na sua palavra, em tudo que Ele diz, não duvidar, inclui sermos gratos pelas bênçãos que Ele nos dá, estarmos satisfeitos em Deus, amarmos a Deus. Mas a essência, volto a repetir, a essência de amar a Deus é desfrutarmos de tudo o que Deus é. Desfrutarmos de tudo o que Deus é. É deleitar-se em Deus. E deleitar-se em Deus é de fato o que glorifica ao seu nome, à sua pessoa mais completamente. Queridos, uma vez mais eu digo que isso não pode ser feito por obrigação. Mas devemos fazer isso pelo prazer da comunhão que temos com Deus. Não por obrigação, mas por prazer.
E Deus, ele é glorificado no ponto máximo em nós, quando nós estamos satisfeitos ao máximo nele. Obviamente, queridos, que nenhum de nós está totalmente pronto ainda nesse processo de estarmos satisfeitos em Deus. Ainda falta para nós. Estamos no caminho. Estamos avançando. Por que nós podemos dizer isso? Porque muitas vezes nós caímos em murmuração. Por vezes nós reclamamos quando perdemos algum conforto desse mundo. Por vezes, quando a enfermidade chega na nossa casa, na nossa vida, reclamamos. Por vezes, quando falta-nos isto ou aquilo, seja um recurso financeiro, seja uma dificuldade no relacionamento, murmuramos. Portanto, estamos num processo. Mas é certo que nós temos experimentado, eu creio que cada um aqui poderia dar não só um testemunho, mas diversos. Eu creio que nós temos experimentado que o Senhor de fato é bom. Que pela graça de Deus nós temos conhecido a fonte eterna de alegria. Temos conhecido. Temos experimentado. Deus tem nos alcançado. Temos tido refrigério na presença de Deus. Porque o Salmo 37:4 que estamos avaliando, analisando, diz: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Temos sido satisfeitos do nosso coração por conta de estarmos nos deleitando no Senhor. Eu creio que as nossas vontades têm sido moldadas de acordo com a palavra de Deus. É isso que quer dizer, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Na medida que estamos em Deus, que buscamos a Deus, que nos agradamos de Deus, os nossos desejos são moldados segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, e por isso estamos sendo satisfeitos. O nosso coração vai sendo satisfeito. Em Deus, no próprio Deus. Portanto, queridos, a resposta à primeira pergunta do catecismo é exatamente esta. Nós fomos criados para glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. E esse para sempre vai dizer para nós eternamente, além desta vida. Estivemos falando até agora, de nós nos deleitarmos em Deus, nos alegrarmos em Deus nesta vida. Mas nós não esperamos apenas nesta vida. E na verdade o apóstolo Paulo vai dizer para nós que se você espera e confia apenas nas coisas deste mundo, nesta vida, se você não crê na ressurreição da alma, ele vai dizer que nós somos ou seríamos os mais infelizes dos homens. Se nós esperamos o deleite em Deus somente nesta vida, somos os mais infelizes. Pois a vida não termina aqui. Portanto, quando o catecismo vai dizer para nós que nós devemos nos deleitar em Deus para sempre, significa a vida eterna, significa na vida por vir, significa no céu, na presença perfeita e completa com o nosso Senhor. Essa é uma pergunta que sempre devemos fazer para nós mesmos. Nós ansiamos o céu. Nós esperamos o grande dia. Nós desejamos estar com Deus na eternidade. Isso passa pela nossa mente. Isso inflama o nosso coração. Nós dizemos como o escritor bíblico: Maranata, vem Senhor Jesus, vem logo. Ou dizemos: espera mais um pouco. Ainda tenho que aproveitar esta vida. Ainda tenho muitas coisas para conquistar, para fazer.
Queridos, que nós estejamos investindo a nossa vida, as nossas forças e tudo que temos, e tudo que somos na vida eterna. Que nós estejamos investindo tudo que temos recebido de Deus na vida eterna, na nossa e na vida eterna dos outros. Que a finalidade principal do nosso viver seja usufruir esse bem maior na vida por vir. E é interessante nós lembrarmos e nós pensarmos a respeito de como seria nós desfrutarmos de prazeres no céu. Como seria nós nos contentarmos com Deus, nos alegrarmos, nos deleitarmos em Deus no céu. Irmãos e irmãs, não tem nada a ver com prazeres carnais. Nada. Mas sim deleite espiritual. Portanto, queridos, se nós não desfrutarmos aqui nesta terra, em Deus, de prazeres em Deus, num nível espiritual, aqui nesta terra, na nossa vida, se nós chegarmos a pensar que deleitarmos-nos em Deus é prazer físico, carnal, nós não vamos compreender e, na verdade, nem vamos querer ter prazer espiritual, estarmos na presença de Deus. Nem vamos desejar isso. Mas, portanto, a finalidade deve ser esta, principal do nosso viver, seja viver e usufruir esse bem maior, esse deleite na vida por vir. Nada de prazer carnal, mas sim espiritual. Uma santidade perfeita. Aqui nós estamos caminhando na santificação, mas no céu, a santidade perfeita. No céu, veremos Cristo face a face. No céu, nós sentiremos o amor de Deus plenamente. E tem mais. No céu, esse prazer, esta vida, esse estado de glória, no céu de Deus, não haverá interrupção. Não vai parar. Não terá um momento em que não haverá esse prazer, esse contentamento. Não haverá. Pois nós estaremos continuamente na presença de Deus. E Deus não vai parar, Deus não vai cessar de nos alegrar, de nos satisfazer. E nós não poderemos dizer por um momento sequer que não estamos usufruindo da felicidade plena em Deus. Portanto, a ordem para nós é: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esperemos e estejamos fincados e contentes em Deus, não nas coisas de Deus. Mas quando tivermos as coisas de Deus, as suas bênçãos, vamos glorificá-lo também, vamos agradecer também, vamos reconhecer também. Mas que nós manifestemos esta alegria, esse deleite, que nós demonstremos, e que seja isso uma maneira de nós também mostrarmos a glória de Deus, através desse contentamento que recebemos de Deus. Que as pessoas possam ver em nós a alegria do Senhor. Que essa alegria é a que nos fortalece. A alegria do Senhor nos anima, nos motiva, nos impulsiona, nos encoraja, nos anima para vivermos o dia, a semana, para vivermos os dias. Que seja assim comigo, que seja assim com você, que seja assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que estejamos alegres, contentes em Deus. Que sejamos obedientes ao Senhor, com prazer.
Que seja assim comigo e com você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. E vamos cantar o hino Segurança e Alegria. E vamos cantar com alegria, com vigor.